Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E é isso aí, pessoal. Se você esperar o tempo perfeito, você não vai conquistar nada, ou você vai conquistar muito pouco. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E hoje eu estou aqui novamente nessa temática de vídeos aqui no meio da mata, vídeos em que eu faço essas pequenas trilhas. Inclusive eu vou compartilhar essa vista aqui com vocês enquanto a gente fala desse tema. Você não vai conquistar nada, ou você vai conquistar muito pouco. Isso simplesmente porque o tempo perfeito ele não existe. O tempo perfeito ele na verdade nunca vai chegar. E o tempo perfeito ele nos coloca uma sensação de segurança. Olha, esse é o tempo perfeito para começar essa atividade, esse empreendimento, essa faculdade. Então, quando nós estamos diante de um tempo perfeito, nós supostamente nos sentimos mais seguros. Eu vou parando e vou compartilhando algumas vistas aqui com vocês, com muito cuidado para não cair. Quando nós estamos diante do tempo perfeito, nos sentimos mais seguros, como eu acabei de falar para vocês, e automaticamente isso supostamente vai fazer com que nós tomemos decisões melhores. Mas justamente o tempo perfeito, justamente essa premissa faz com que a gente conclua que o tempo perfeito ele é uma grande ilusão. O tempo perfeito ele é uma grande ilusão. Porque venha cá comigo, venha compartilhar um pouco essas premissas e entre nas conclusões juntamente comigo nessa reflexão. Você já parou para pensar aqui o que faz você se desenvolver? O que faz realmente você progredir e crescer é justamente a inconveniência dos tempos imperfeitos. Ninguém está falando aqui de buscar uma vida desregrada ou nada do tipo, não. Mas é para você entender e concluir que as dificuldades da vida vão propiciar momentos de muito aprendizado, momentos de muita riqueza de experiências. Você consegue compreender isso? Momentos de muita... Assim ficou legal também. Momentos de extremo crescimento. Vou passar por aqui. Então, quando a gente fica esperando esse tempo, e ele nunca vem,
a gente nunca toma a decisão. Porque a gente acaba protelando. A gente fica protelando tudo isso. Teia de aranha. A gente fica protelando. A gente joga para depois. E aí uma coisa que era pra gente resolver hoje, a gente resolve quando? A gente resolve daqui a 2 meses. A gente resolve daqui a 4 meses. Porque não é o tempo da gente resolver isso. Não é. Então isso acaba fazendo com que quanto mais passa o tempo esperando a superveniência do tempo perfeito, mais inseguro a gente vai ficando esperando o tempo perfeito chegar. Agora, vamos entrar agora no multiverso. Vamos entrar no multiverso. E se no multiverso a gente conseguisse encontrar o tempo perfeito? E se a gente conseguisse encontrar o tempo perfeito? E se a gente conseguisse encontrar o tempo perfeito nesse multiverso? Nós não evoluiríamos tanto quanto o imperfeito. Por quê? Porque no tempo perfeito as dificuldades seriam menores. Os desafios, consequentemente, seriam também menores. Portanto, o teu crescimento e o teu desenvolvimento também seria menor. Consegue perceber que existe existe como numa fórmula matemática, existe um crescimento invertido aqui. A gente poderia falar que são proporções inversas. Um tempo perfeito que ele... Uau! Veja isso aqui. Ou será que essa árvore já estava aqui? Desculpa, eu vou ter que interromper aqui um pouquinho. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu não sei se foi o vento que derrubou essa árvore. Ou, né, porque aqui eu estou gravando após o evento dos ventos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo essa árvore aqui? Eu não me lembro se ela estava aqui na última vez. Mas... eu acho que não, ó. Tá vendo ali, ó? Ali tá quebrado. Foi isso mesmo. O vento fez com que essa árvore quebrasse. E olha, pasmem, eu acho que essa árvore cedeu inteirinha para ver como que o vento foi forte, certo? Mas vamos continuar. Hoje não é para falar do vento. Tempo imperfeito, crescimento maior. Grandezas inversamente proporcionais. Tempo perfeito, crescimento menor. Se ocorresse o tempo perfeito, consegue entender? É exatamente isso. Então aqui, vamos passar aqui por baixo, a gente consegue perceber claramente que mesmo se o tempo perfeito chegasse na sua vida, o seu crescimento automaticamente não seria tão grande se comparado à superveniência do tempo imperfeito. Consegue entender isso aí? É uma grandeza inversamente proporcional. Não sou da área das exatas, mas é muito notável e claro perceber isso aqui. Logo, qual deve ser a nossa atitude diante das grandes premissas da vida? Qual deve ser a nossa atitude diante das nossas metas e dos nossos planos? Bem, em primeiro lugar, deve ser uma atitude sim de planejamento, porque ninguém está falando que você não deve planejar.
A tua execução, ela deve entrar dentro de um planejamento, mas não deve ser um planejamento ilusório. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a teoria da toalha molhada. Você já ouviu falar? A teoria da toalha molhada justamente visa combater o perfeccionismo. De onde eu tirei essa teoria, Gabriel? Do livro Vai Lá e Faz, de Thiago Matos. A teoria da toalha molhada, ela é muito simples. Ela fala que você... Eu vou ter que passar aqui por cima. Aqui, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou até lá. A teoria da toalha molhada, ela fala que a toalha molhada nunca vai estar totalmente seca, por mais que você torça ela. Por mais que você torça, a toalha nunca vai estar seca. É como se fosse assim: eu só vou conseguir, ó, essa vista aqui no fundo, eu não sei se vocês conseguem ver, não vou conseguir ver. Eu só vou executar o meu plano se a toalha estiver totalmente seca. Nunca vai estar. Por mais que você torça, sempre vai sair alguma gotinha desta toalha. Sempre vai sair alguma gotinha e você vai estar torcendo até praticamente interminavelmente você vai estar torcendo esta toalha. Bastante galhos aqui por causa do vento. Portanto, a conclusão a que nós chegamos é a seguinte: é de que a partir do momento que nós planejamos, nós chegamos ao momento em que tomamos determinada decisão. Olha que bonito. Nós devemos, não vai dar para ver muita claridade, infelizmente. A partir do momento que nós tomamos essa decisão, nós devemos, portanto, agir, executar, chegar ao ponto em que nós concluímos. Portanto, não adianta mais estudar, não adianta mais, vamos ver se aqui dá, não adianta mais estudar, não adianta mais planejar. Agora que já tem um básico planejamento, agora é mão na massa. Depois de determinado momento, a partir do tempo em que você já tirou conclusões a respeito da própria execução do seu projeto, aí sim, aí você pode replanejar, porque você já tem conclusões, feedbacks a respeito do projeto que você já colocou em prática. Consegue compreender? Agora, isso que eu queria mostrar para vocês, ó. É isso aqui que eu queria mostrar. Você entende? Então, é mais ou menos esse o panorama. Esse é o panorama nosso. Um panorama de prática, de ação, de execução. Então, é isso, meus amigos. Precisamos agir. Ó, esse ano, especialmente esse meu ano, eu não sou o modelo do cara que é o executor, do cara que age, né? Olha o cabelo. O cara que age, que faz todas essas coisas. Mas eu consigo compreender que se eu não agir, ninguém vai agir por mim. Consegue entender? Então eu preciso agir.
Não adianta eu agora, para inflar o meu ego, eu ler 20 livros sobre desenvolvimento pessoal esse ano e não botar nada em prática. E esse botar nada em prática, eu quero ser bem específico aqui. Muitas vezes a gente acaba se enganando, simplesmente porque está acordando cedo, fazendo exercícios e não está focando no objetivo principal. Se o seu objetivo principal é ter um aumento de renda, você deve executar um plano para que você consiga ter esse aumento de renda. É claro, não deixe a sua saúde de lado, ninguém está falando para você se arrebentar. Mas muitas vezes, se você acordar cedo, tomar banho gelado, toda aquela coisa do tal do desenvolvimento pessoal, se você fizer isso e você não se atentar que muitas vezes o que você precisa fazer, você pode até acordar um pouco mais tarde, mas se você, por exemplo, você começar a simplesmente estudar para um cargo que paga mais, ou começar a se pensar numa qualificação profissional, fazer um curso, algo do tipo, você está focando no objetivo principal. E muitas vezes você treinando ou lendo livros de desenvolvimento pessoal, isso aí simplesmente você vai estar se enganando. Desde que se enganando se você não estiver executando o objetivo principal. Você entende? Se você está fazendo só isso para hackear sua mente, para você não se sentir culpado com relação a não estar fazendo nada na sua vida, na verdade você só está protelando com uma roupagem de crescimento pessoal, entende? Então, muitas vezes é isso, sabe, que acontece. Você está só se enganando. Muitas vezes o que você deveria fazer não é ficar lendo um monte de livro de desenvolvimento pessoal, porque muitas vezes você já tem o básico que você precisa para agir. Entende? Se você tá curtindo, aí você está empolgado, você está lendo os livros que você gosta e tal, é outra pegada. E pode ser um pouco das duas coisas também. Para vocês terem uma noção, esse ano especialmente, eu não li nenhum livro, de verdade, que eu poderia falar assim para vocês, que é de desenvolvimento, entendeu? Pessoal, sabe? Eu não li nenhum livro, entendeu? Então, é mais ou menos assim, sabe? Que a gente... eu acho que a gente pode pensar. É mais ou menos assim. Então, em 2023 eu li muitos livros. Inclusive tem aqui no meu canal o vídeo sobre esses livros. E são livros muito bons, sabe? Da área de investimentos, da área de economia básica, sabe? Para leigos mesmo. Da área de crescimento pessoal, de superação. Vários livros muito bons. Só que eu entendi que para o meu tempo escasso, eu não queria entulhar mais a minha mente com um monte de livro, porque depois daquela maratona de leitura, em que eu estava buscando inspiração, eu estava buscando referências, eu estava buscando princípios para agir na minha vida, eu entendi que eu deveria agir, que não bastaria, não seria tão produtivo assim eu buscar mais conhecimento, e eu deveria agir. E exatamente isso que acontece. Eu vi mais uma árvore aqui, ó, que foi cedida
pelo poder do vento. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu acho que é, né? Ou não. Não, não é não. Não é. Essa árvore já estava aqui. Então, senhores, mais ou menos esse é o panorama. Eu vou ver se eu consigo chegar lá naquele outro lugar. Ver se tem algum cantinho para pegar uma visão melhor aqui para vocês. Agora que eu já falei tudo que eu tinha que falar, a gente só vai compartilhando um pouco essa caminhada com vocês. E se surgir uma ideia para eu falar para vocês aqui, eu vou compartilhar. Talvez eu edite em 2 vídeos aqui, certo? E a gente continue a nossa conversa em outro vídeo, mas nesse mesmo vídeo. Sim, conseguiu entender? O problema agora é como que eu vou subir com uma mão. Espera aí. Foi. Então, esse aqui é o nosso panorama. Antes de eu começar a gravar esse vídeo, daqui tem essa vista aqui, ó. Antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu estava pensando em falar sobre esperar chegar à aposentadoria para aproveitar a vida. E aqui existe um outro paradoxo, o paradoxo do crescimento profissional, acadêmico, com o paradoxo de aproveitar a vida. E aí entra uma questão que ela é muito conceitual. Porque se você tem prazer em adquirir novos conhecimentos, independentemente se você é reconhecido por causa do advento desse conhecimento, isso já é um grande passo que você dá e você fica na frente de muitas pessoas. Eu vou explicar para você mais ou menos a ideia. A ideia é a seguinte: se você tem prazer pelo conhecimento, vai ser mais fácil você crescer, vai ser mais fácil você se desenvolver, vai ser mais fácil você ter uma longevidade na progressão do seu conhecimento, vamos falar assim. Porque quando você tem prazer pelo conhecimento, ou você tem aquela gana para ter um conhecimento maior, você acaba, enfim, se despontando, né? É automático. Ninguém precisa, você não vai buscar o conhecimento simplesmente porque existe você não vai buscar o conhecimento simplesmente porque existe um diploma que é importante que você adquira para buscar esse conhecimento. Isso aqui é uma vista legal, só não posso cair. Consegue compreender? Você não vai... Então é mais ou menos esse o panorama. Olha, eu encontrei um tripé aqui. Então é isso, sabe? A gente precisa aprender a ter paixão pelo conhecimento, paixão. E é isso que acontecia muito. As pessoas, elas estudam porque elas querem uma qualificação profissional, não porque elas têm apreço pelo conhecimento, paixão pelo conhecimento, desejo por aprender, simplesmente pelo benefício que o próprio conhecimento vai trazer para você. Você entende? Isso é muito importante. Isso vai te colocar na frente de muitas pessoas. Antes mesmo dos resultados visíveis, o primeiro resultado que acontece na sua vida é o resultado dentro da sua mente, da expansão de horizontes que aquele novo conhecimento vai trazer para você. E aí no longo prazo, que são onde as coisas acontecem mais rápido,
as pessoas vão perceber. Você consegue perceber? De alguma maneira as pessoas vão perceber e você vai despontar. Agora a questão é, você tem paixão pelo conhecimento? Você tem apreço ao conhecimento? Você valoriza o conhecimento? Essa é a grande questão. Porque se você busca o conhecimento sempre por causa de um diploma, por causa de uma qualificação para um curso, então talvez você não tenha apreço ao conhecimento. Você tenha apreço, por exemplo, você tenha uma ansiedade porque você quer uma validação social. Não sei. Pode ser. Será que existe alguma pessoa assim no mundo? Não sei. Pode ser. Então, mais ou menos esse é o panorama. E eu estava falando que eu havia pensado num título de vídeo que fala sobre a aposentadoria. E eu fico percebendo quantas pessoas que já viveram, trabalharam muitos anos em suas vidas e elas ficam, por exemplo, esperando chegar uma aposentadoria para daí aproveitar a vida. Elas ficam tentando deixar, esperando chegar à aposentadoria para, enfim, aproveitar, degustar a sua vida, né? E eu fico pensando como que isso é uma realidade triste, de verdade. Ninguém está falando que essas pessoas são menores, essas pessoas têm menos capacidade intelectual, mas isso aí acaba sendo uma realidade, porque se você coloca a premissa de que você só vai aproveitar a vida a partir do momento que você se aposentar, caramba, você está hackeando a sua mente, você entende? Você está hackeando a sua mente para tomar muito cuidado aqui. Você está hackeando a sua mente. Oh, meu Deus. Você está hackeando a sua mente para condicionando a sua mente para aproveitar a vida depois da aposentadoria. Você entende? Então, cara, toma muito cuidado. Quando eu exonerar daquele serviço eu vou aproveitar a vida. Pode ser que o serviço seja tão ruim, tão estressante, que você não consiga mais raciocinar direito a respeito do significado e da questão de aproveitar a vida. Talvez você realmente precise exonerar. Mas o fato aqui eu vou tomar um pouco de cuidado. Mas o fato aqui é outro. Aqui, só espera um pouquinho, gente, que eu não vou conseguir raciocinar direito. Que aqui eu vou precisar tomar um cuidadinho, tá bom? Para não me lascar. Só um momento, tá? Vamos ver. Aí, passei. Aqui eu vou tomar um pouquinho de cuidadinho, tá? Porque não quero me lascar, não. Quero continuar. Aí, passamos. Chegamos aqui a uma segunda trilha, bem curtinha. E ó, eu vou compartilhar aqui com vocês porque eu nunca cheguei nessa parte aqui. Uau! Ó, agora vocês vão ter, ó, em primeira mão, um react deste finalzinho de trilha. Vamos lá, hein? Vamos ver? Vamos lá. Olha que coisa bonita que eu tenho aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver.
Mas olha isso, que bonito, gente. Olha aqui. Enquanto isso, tem muita gente nesse local que eu moro aqui que reclama. Fala, eu não sei, eu quero viajar para a Europa, que não blá blá blá. Pô, deve ser muito legal. Mas quantas pessoas, entende, da Europa que não querem vir para cá? Você entende? Vamos imaginar assim. Você aí, você ganha os seus 2, 3 salários mínimos, certo? E agora mudei totalmente para o foco de gratidão. Vou tentar até colocar aqui no... Ver se eu consigo. É que não vai dar para vocês verem aqui. Não tá tão bonito quanto do modo como eu tô vendo, né? Mas vamos lá. Vamos aproveitar e já vamos falar de gratidão aqui. Vou descer aqui. Mas quantas pessoas que ganham 10 salários mínimos, pô, uma classe média, né? Vamos falar, não é pobre. E que gostariam de ganhar 2 salários mínimos e teriam o privilégio de ter a disponibilidade de viver onde eu estou vivendo aqui, com uma vida menos estressante, sabe? Com uma vida sem tanto glamour social, mas que tem isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, sabe? E é claro, não tô desmerecendo que, pô, é uma situação, cada caso é um caso, mas a gente tem que olhar pro lado bom da vida. Eu poderia estar em casa e tal, meu Deus, as coisas não estão dando certo, né? O meu vídeo não está tendo visualizações. Faz algo diferente, tenta fazer algo diferente. Consegue compreender? Entendeu? E outra, não está dando certo para quem? Para quem não está dando certo? Se eu tenho mais de 200 vídeos postados no meu canal, só que são aqueles pensamentos que ficam martelando a questão da comparação. Ué, o meu canal só melhora. Por quê? Porque eu já tenho mais vídeo. Mas você está dizendo então que quantidade é qualidade? Aí que tá. Talvez seja, porque à medida que eu vou produzindo mais, eu vou mantendo a constância e automaticamente eu vou tendo mais feedbacks a respeito do meu próprio canal e a minha qualidade pode aumentar. Entra naquela temática que a gente já havia falado no começo do vídeo, que é sobre não buscar o tempo perfeito, não buscar ter o tripé, uma câmera. Aí eu fico pensando, bem, qual é meu referencial? Qual é a minha vantagem? A minha vantagem? Qual é a minha vantagem? Eu vou dizer qual é a minha vantagem para vocês. A minha vantagem é isso aqui, ó. É uma das minhas vantagens. É isso aqui. Então veja as vantagens que lhe circundam. Veja as vantagens que te diferenciam, que te ajudam no processo e que... aqui eu vou ter que tomar cuidado. Que fazem... Bem, se esse vídeo for postado é porque meu celular não caiu na água e eu também não caí na água. Mas veja... Deixa eu subir aqui. Aqui é como é que tá. Veja as vantagens que você tem e que lhe favorecem. Entende? O meu problema é que eu gosto de fazer isso, só que vamos lá. Veja as vantagens que lhe favorecem. Entende? Tudo isso para propiciar para você uma vista muito legal e muito bacana. E para mim, né, também. Entende? Então, cara, aproveita a vida, aproveita aquilo que você tem de bom na sua vida. Sabe? Para de se comparar.
Sabe por quê? Porque a comparação ela é sempre injusta. Para você ter uma noção, a comparação ela é uma ilusão. Ela é uma insanidade. Se você parar para pensar, por quê? Vamos pegar o caso de dois irmãos gêmeos, certo? Aqui eu vou. Peraí, vou por aqui. Vamos pegar o caso de dois irmãos gêmeos, certo? Dois irmãos gêmeos que enfim, estão aí na vida, né? Eles têm a mesma aparência, eles têm a mesma aparência, eles têm a mesma, cara, basicamente o mesmo corpo. E eles nasceram no mesmo dia, eles têm o mesmo aniversário, só que eles não têm a mesma mente. Como que você vai fazer a comparação? Você poderia até fazer algum tipo de comparação com relação à aparência deles, porque eles são iguais. E mesmo assim, o hábito de cada um vai interferir diretamente. O hábito de cada um vai interferir diretamente, pode interferir inclusive diretamente na própria aparência deles. Consegue perceber? Então, é isso. Vou parar por aqui. Então é isso, senhores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Que eu cheguei aqui, ó, neste lugar aqui, ó, certo? E olha o tanto que eu andei. Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Tem um pouquinho aqui, mas foi bem tranquilo. E cara, é isso. Vamos aproveitar a nossa vida e vamos enrolar mais um pouco até o vídeo acabar, certo? Fica comigo aqui com essa vista, tá? E nós nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui!